Olá, meu querido, olha só. Paulo e o Deus desconhecido. Esse é o título da lição de hoje. O apóstolo Paulo, no versículo 23 de Atos 17, diz: Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Ele diz: Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo usou assim de muita inteligência e sabedoria divina para alcançar o coração dessas pessoas. Veja só, que Deus desconhecido é este? 600 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, caiu uma praga letal em Atenas. Olha, era muito forte, muitas mortes. E ninguém conseguia fazer essa praga parar. Eles ofereciam sacrifícios a vários deuses, centenas de deuses, e não conseguiam resolver a tal de praga. E o que eles fizeram? Chamaram um camarada chamado Epimênades, lá da ilha de Creta. Ele veio, né, e pediram ajuda para ele: por favor, nos ajude. Aí ele pediu para que viessem construtores, trouxessem material e também ovelhas com fome, ovelhas que tivessem ficado de um dia para outro sem comer nada. E aí ele desafiou: olha, é o seguinte, vocês soltem agora as ovelhas e vamos ver aqui e vamos fazer um desafio. Porque elas normalmente com fome vão procurar comida, mas aquelas ovelhas que não forem comer e procurarem um local que elas possam se deitar apenas, ali nós vamos construir um altar e oferecer sacrifício. E ali eles soltaram as ovelhas, algumas foram comer e outras foram caminhando, até chegar no local e ali eles deitaram. Ali naquele local, pegaram os construtores, construíram ali um altar, né? Deles, tá, mas vamos fazer o quê? Aqui vamos oferecer um sacrifício. E daí, 600 anos antes de Cristo, né? Ofereceram o sacrifício e a praga cessou naquele local. E aí, o que vamos construir aqui? Que imagem vamos colocar? Não tem imagem. É o Deus desconhecido. O apóstolo Paulo sabia dessa história. E ele foi verificando, estudando, vendo aqueles ídolos todos. E ele pensou assim: aqui eu vou falar sobre Deus. O Deus invisível, o Deus criador. Olha que sacada do apóstolo Paulo. E ali ele pôde pregar e falar do Deus que não habita em templos, né? Não precisa de uma imagem de ouro para que pudesse ser adorado, né? E ele falou várias coisas a respeito desse Deus todo-poderoso, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha, ele foi falando e pregando a respeito deste Deus Todo-Poderoso. Lá no versículo 29, ele fala sobre a adoração de ídolos, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade semelhante ao ouro, prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Veja, o apóstolo Paulo ele usou um argumento fortíssimo para alcançar essas pessoas. Ele não criticou a religião deles, pelo contrário, ele elogiou, né? Ele elogiou e ele disse ali que reconhecia que esse povo era um povo religioso, né? Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então ele não criticou, ele sabia que aquilo não era verdade, ou, né? Essa era uma história que existia, né? Mas ele não criticou ninguém. Ele usou essa história para falar sobre o Deus Todo-Poderoso. Olha, como é importante a gente conhecer outras coisas, conhecer a cultura, conhecer histórias, mas não nos demorarmos nessas histórias, não nos demorarmos nessa cultura, mas usá-la para alcançar pessoas. Que coisa maravilhosa, né? Aqui está um desafio para nós. Nós devemos conhecer, não ficarmos somente na bolha, né? Mas conhecer aquilo que as pessoas pensam e acreditam e direcionar esse conhecimento para aproximá-las de Deus. Amém? Tá aí o desafio para nós. Vamos fazer como Paulo fez, usar de estratégias para que todos possam ouvir
do amor de Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, porque o apóstolo Paulo é uma inspiração para nós. Um missionário versátil, um evangelista versátil. E ele nos deu um exemplo de como alcançarmos pessoas que são difíceis de alcançar. Abençoa-nos, Senhor Deus. Dá-nos sabedoria. Capacita-nos. Em nome de Jesus. Amém.